Você já sentiu que a sua vida está presa numa fase que nunca acaba? Ansiedade, medo do fracasso, frustração. É como se essa batalha não fosse contra o mundo, mas uma batalha contra si mesmo. Se eu te dissesse que essa batalha não é só sua, mas de toda uma geração. Se você parar para analisar, existem muitos jovens com pensamento muito diferente das pessoas do passado, que pensavam simplesmente em entrar no mercado de trabalho, seja no CLT, ou seja simplesmente trabalhando no campo, fazendo, prestando serviço para alguém e recebendo por aquilo. Hoje o jovem ele tem uma cabeça muito mais diferente, ele quer empreender, mas existe uma grande dualidade, né, que é a vontade de ter, só que tem poucos recursos. O jovem ele não aceita a vida mediana, mas ao mesmo tempo ele tem que lidar com a realidade, com a dureza da vida, com as circunstâncias do dia a dia, e tudo isso traz um misto de ansiedade por você buscar uma vida que você gostaria de ter, versus uma frustração porque é o medo do fracasso. Às vezes esse jovem já tentou algumas vezes e fracassou, então é o medo de fracassar novamente. Às vezes é o medo do julgamento. Às vezes é a procrastinação que o impede de dar o primeiro passo, de dar o passo inicial, ou o segundo, o terceiro, ou quaisquer que sejam os próximos passos. Eu falo isso muito pensando em mim. Por muitas vezes eu tenho medo do julgamento, fracasso, por já ter tentado e não ter conseguido, por vir de uma linhagem onde eu também não fui incentivado a me arriscar muito, sempre com muito cuidado, medo de me machucar, medo de o que pode acontecer depois. Diferente daquelas pessoas que sempre são incentivadas desde pequeno a darem o primeiro passo, a continuar mesmo depois do tropeço, mesmo depois do tombo. Então, o jovem de hoje, ele está lidando com tudo isso. E não é só você que está enfrentando essa dificuldade. O que me inspirou, inclusive, de contar essa história aqui para vocês é entender que a realidade não é só minha ou não é só sua. É toda uma geração que está enfrentando o mesmo problema. A gente já entendeu que trabalhar de CLT, trabalhar com algo que não gosta, não é algo que você deve levar por toda a sua vida, porque existem diversos caminhos. E sim, você tem que entender que você vai ter que lidar com a realidade. E a realidade não é só os frutos, não é só a beleza, não é só a perfeição, não é só o resultado que você quer ter. É a construção do caminho que realmente demanda esforço, demanda consistência, demanda perseverança, resiliência. Tudo isso é o que hoje está enfrentando o jovem de hoje em dia. É como se fosse carregar um coração cheio de esperança, mas ao mesmo tempo cheio de medo e impotência. E aí começa a grande luta interna, porque começam os grandes inimigos que vêm dentro de nós mesmos, como por exemplo a ansiedade, onde a gente precisa lidar com isso, com essa pressão do tempo, o tempo perdido que a gente poderia ter resolvido alguma coisa há um tempo atrás, na verdade é uma autocobrança que a gente tem porque a gente gostaria de ter realizado, porque a gente compara o nosso resultado com o resultado do outro, e a gente acha que a gente precisa correr atrás desse tempo, a gente precisa conquistar, a gente precisa realizar. Ao mesmo tempo também vem a procrastinação, que nos faz paralisar pelo medo do fracasso, o medo de dar um passo rumo ao desconhecido e errar, de não dar certo. E o fantasma do fracasso, ele vive assombrando o tempo todo. A grande verdade é que fracassar não tem nenhum problema. Na verdade, você tem que ter medo e problema sim, se você continuar onde está, se não fizer nada por isso. A grande mudança de chave aqui é você entender que esse fracasso, na verdade, é só uma forma, uma estrada que está te mostrando que não é por ali o seu caminho, que você pode tentar uma outra estrada, tentar um outro negócio, mas eu sei, não é simples, não é tão simples assim. O conceito é muito simples, é fácil a gente mapear, perceber o medo do nosso fracasso, a ansiedade que faz com que a gente queira conquistar esse resultado para ontem, mas na verdade a gente precisa compreender todo esse processo, entender que para você ter chegado até aqui não foi questão de segundos, não foi questão de dias, na verdade é toda uma construção de anos. Para você mudar essa realidade, que você já percebeu que não está legal, demanda esforço, demanda tempo, demanda resiliência, e é algo que você vai precisar condicionar e ter paciência, esperar passar por esse processo. Eu sei que o deserto ele é muito longo, e eu falo isso por mim mesmo. Há quanto tempo estou esperando aqui por uma grande mudança de vida? Quantos projetos, quantos processos eu já passei para que eu realmente pudesse ter aquela clareza, meu Deus, agora vai virar a chave.
e aí de repente, no meio desse deserto, eu desanimo, ou simplesmente eu encontro que aquela não é a estrada. E aí é um trabalho, é uma grande luta interna, uma sensação de impotência, porque você percebe, meu Deus, existem pessoas que conseguem e eu não estou conseguindo. Eu vou desistir. E ao mesmo tempo você vai e pensa o seguinte, eu sou um fracassado, porque eu não estou conseguindo nada, eu estou desistindo diante das dificuldades, eu já sabia que ia ser difícil, as pessoas me disseram que ia ser difícil, mas ao mesmo tempo, o meu desafio interno de entender tudo isso, na verdade, é algo muito complexo, porque eu quero fugir disso tudo, eu quero sair dessa situação, mas ao mesmo tempo aqui dentro de mim algo vibra, é uma sensação de esperança, que sim, eu posso mudar, versus essa impotência pelo medo do fracasso, o medo de estar errado, o medo de tentar. É a procrastinação me protegendo. E sim, a gente tem algumas técnicas, algumas táticas, que inclusive eu já falei em alguns vídeos anteriores, mas, primeiro de tudo, algo que é simples e, ao mesmo tempo, também é algo que demanda um pouco de esforço também, que é a meditação, a atenção plena, que você consegue sair desse estágio de ansiedade para que você consiga se centrar, se colocar no seu eixo, para que você consiga entender que a fase que você está, ela não vai ditar aonde você quer chegar, mas ela pode te ajudar muito se você tiver compreensão do momento que você está vivendo. E aí entra aquele grande dilema do medo versus a esperança. Você tem aí dentro de você uma esperança em que você pode e que você vai conseguir mudar a sua realidade, a realidade da sua família, que você quer construir um futuro melhor para você, para os seus filhos, pagar um bom plano de saúde para os seus pais, mas ao mesmo tempo aquele seu grande medo de fracassar talvez seja o seu segundo fracasso, ou talvez, na verdade, nem seja o seu segundo fracasso. De repente é só o medo de fracassar pela segunda ou pela terceira vez, o que seja, mas é como eu já disse anteriormente. O medo de fracassar ele não pode ser algo que vai te paralisar, porque o fracasso, na verdade, é só uma forma de te mostrar que o caminho não é esse. E a gente está diante do mundo que tem tantas possibilidades. Por que se deixar amedrontar, paralisar diante de uma situação que você viu que não deu certo, que na verdade é só o universo, é só Deus, é só a sua intuição, ou o que quer que seja que você queira chamar, te mostrando que esse não é o caminho. A sua esperança versus esse seu medo, a esperança ela deve pesar um pouco mais. Porque na verdade, sim, eu sei que você acredita que algo pode mudar e vai mudar. Depende, claro, que você consiga driblar esse processo, essa dualidade, que você compreender que faz parte, sim. E, de novo, não é só você que está passando por isso, não é só eu. É toda uma juventude, é toda uma egrégora que está passando por todo esse processo. Alguns conseguem ter a mentalidade forte e passar por esse deserto com mais tranquilidade para que consiga chegar ao oásis. Mas a grande verdade é que a gente só vê o palco das pessoas e a gente se compara com esse palco. Só que a gente esquece de pensar e de lembrar que existe um bastidor por trás de tudo isso. Existe uma coxia que, na verdade, passa por todos esses problemas que eu e você passamos, que passam por todos esses desafios, mas que, de repente, por uma grande rede de apoio, seja psicológica ou seja financeira. Às vezes é uma tranquilidade de simplesmente a pessoa poder arriscar sabendo que vai ter alguém ali que vai ajudar com suporte financeiro, que ela tem uma tranquilidade. Às vezes você só está se baseando no seguinte, cara, se eu não der certo aqui, como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou pagar a minha pensão alimentícia, como é o meu caso, né, pensando no meu filho? Como que eu vou pagar minha conta de luz? Como que eu vou comprar comida para dentro de casa? Eu sei, é um desafio, mas calma, você vai conseguir. Eu não quero te encorajar a cometer uma loucura, sair do seu emprego para você poder empreender, ou que você faça qualquer coisa que seja de forma arbitrária. Não, eu quero te nortear que, na verdade, eu entendo exatamente o seu processo, eu entendo exatamente a sua frustração, eu entendo a sua ansiedade por querer essa mudança, ao mesmo tempo, sua procrastinação, esse seu medo, essa sua paralisia. Porque eu vivo isso por muitas vezes. E, de novo, eu sou como você, que se compara com outra pessoa que já conquistou, que já conseguiu. Só que eu tento o tempo todo voltar para a minha realidade, perceber que sim, essas pessoas conseguiram, mas cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua jornada. Assim como aqui no YouTube, eu comecei e eu vi alguns canais que a pessoa estava falando, eu consegui em 6 meses crescer.
Só que em 6 meses, que é o tempo que eu já estou aqui no YouTube, eu não consegui crescer como essas pessoas que saíram de um inscrito para milhares de inscritos. Eu saí de 14 para 48. Só que se eu focar simplesmente nesse crescimento dessas pessoas que saíram de um para milhares, para milhões, eu vou esquecer de perceber os pequenos resultados que eu consegui até aqui. A minha desenvoltura de falar diante dos vídeos, a minha técnica de repente, facilitar a minha gravação dos vídeos, a minha técnica de edição, de conseguir editar um vídeo de uma forma mais rápida. Eu perderia todo esse processo, todo esse progresso, na verdade, se eu estivesse simplesmente comparando o meu palco com o palco dos outros. Obviamente, o meu palco é muito pequeno, mas tem um crescimento, tem aqui um processo que, de repente, eu estou sendo preparado para algo maior, que, de repente, seja falar em público, seja treinar um time, seja liderar uma equipe. A gente tem que estar atento a tudo isso também. Mas falando desse dilema, desse desafio entre a esperança e o medo, é como se você estivesse num campo de batalha, onde os dois lados estivessem dentro de você. Então, sim, eu sei exatamente o que você está passando. E eu quero te mostrar, de novo, você não está sozinho. Eu estou aqui com você. Existe toda uma legião de jovens, de pessoas, de mais velhas, mais novas, sejam quem for, existem muitas pessoas passando por esses mesmos desafios. E se a gente se unir e entender que existem essas pessoas, você consegue perceber que você não é exceção. Você consegue perceber que você não é um estranho no meio de tudo isso. A gente está junto e a gente precisa se unir, buscar rede de apoio e não perder, claro, aquela nossa esperança e aquele nosso brilho no olho. Então eu quero que você entenda que essa é uma reflexão geracional. Não é algo que você está passando sozinho. É toda uma geração que entendeu que esse processo, que esse sistema já não está mais funcionando. E que essa geração quer sair dessa zona de conforto. Ela quer empreender. Só que ela precisa lidar com esses desafios. E aí, precisa também aprender a lidar com essas frustrações, com esses medos. Como que a gente faz isso? A gente precisa buscar rede de apoio, a gente precisa buscar suporte, a gente precisa, de repente, se você não tem acesso a uma terapia, porque eu sei é caro, é você usar as ferramentas que estão a seu favor. Coisas simples como uma meditação, escrever num diário, diário terapia, é você conversar com amigos, conversar com outras pessoas que estão passando por esse mesmo processo, mas obviamente com pessoas que estão passando por esse mesmo processo ou que têm uma mentalidade de crescimento ou que já tenham alcançado. Porque se você conversar com alguém que não entende o que você está vivendo, que não enxerga o que você quer viver, essa pessoa, talvez por proteção, talvez por ignorância, desconhecimento, vai tentar te jogar para baixo, vai tentar te tirar desse negócio. De repente, se você conversar com seus pais, por mais que eles queiram o seu melhor, talvez eles te ajudem te protegendo, simplesmente te tirando daí, tirando esse seu desejo. Mas eu sei, essa vontade de vencer é muito grande. Esse desejo de dar certo, de ter sucesso, de mudar a realidade é algo gigantesco. Eu sei exatamente o que você está sentindo. E uma forma muito interessante também para que você não desista é você criar microtarefas. Se de repente o seu desejo é criar vídeos aqui para o YouTube, está difícil, você não consegue ligar a câmera, não consegue falar por 14, 15, 20, 30 minutos, fale por 1 minuto. Se de repente você está com um desafio aí também na parte física, começa fazendo uma flexão por dia, duas. Esses micro hábitos, esses micro desafios vão te ajudar a enfrentar esse medo, a perceber que não é tão difícil assim começar. E o melhor de tudo, manter a consistência, porque o seu corpo ele não vai resistir a esses hábitos, a esse micro hábito. Essa sequência vai fazer com que você tenha mais força para lidar com o seu dia a dia, com as adversidades. E você não vai perder esse ritmo, porque uma das coisas mais difíceis é você parar e aí de repente ficar dias, semanas, meses e depois você retomar. É muito mais fácil uma pessoa que nunca empreendeu, ou seja lá, que nunca tenha, sei lá, feito atividade física, começar, do que quem parou retomar, do que quem já estava ali naquele processo, se afastou e aí essa pessoa precisa retornar. É muito mais difícil. Então, por isso que é muito interessante manter essa constância e entender mais uma vez que você não está sozinho. E a vida não é sobre nunca cair. Você vai cair, mas o mais importante disso tudo é que você saiba se levantar.
É você compreender que o fracasso ele não é um fim, ele é um ensinamento, ele é um aprendizado. E que não tem problema nenhum você errar. Na verdade, quanto mais erros você tiver, e por menores que eles sejam, mais perto você vai estar do seu acerto. Ninguém começa já acertando. Você vai errar demais, vai errar muitas vezes. Só que essa sua consistência vai te ajudar a chegar mais próximo do seu resultado. E aqui vai uma coisa valiosíssima. Se você continuar tentando, obviamente uma hora você acerta. Entende? O que você precisa entender é que às vezes os sinais que estão chegando até você talvez estejam só te mostrando para você melhorar ou de repente só para você mudar um pouquinho a sua rota. Mas entenda, você não está sozinho. E esse processo é naturalmente normal, faz parte, é inerente ao processo. Você vai ter que passar por tudo isso, assim como todas as pessoas passaram. Aquela pessoa que você admira, que está no topo, que alcançou o sucesso, ela também passou por esse processo. Você não é só o peso do seu fracasso, você é a força da sua esperança. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com outra pessoa que está passando por esse mesmo desafio que você, para que ajude essa pessoa a compreender todo esse processo que ela está vivendo, que estamos todos aqui juntos, rumo a esse grande sucesso, rumo a um grande objetivo, e a gente vai conseguir, e a gente está junto. Até o próximo vídeo.